Amém, glória a Deus. Eu quero conversar com os irmãos, ministrar nessa noite sobre a seguinte temática: a graça de Deus e os seus efeitos. A graça de Deus e os seus efeitos. Se eu perguntasse nessa noite, de uma maneira individual, tá, só nós, e eu perguntasse assim: por que que você é cristão? Por que que você abraçou essa fé em Cristo Jesus? Hoje não se sabe, e acho que entra aí no campo do impossível mesmo, saber quantas religiões existem no mundo. Só para vocês terem uma ideia, sempre que vão contar as religiões do mundo, percebem que por dia surgem 4 novas religiões. De uma só existem os desdobramentos dentro dela, ou delas. Nós estamos familiarizados com as mais conhecidas, né? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo. Sem dúvida, opções aqui não faltam para você trilhar, para você seguir. Mas será que você é cristão porque não deu tempo o islamismo chegar até sua casa? Será que você não é cristão porque você não gostou do catolicismo romano? Que você nasceu nessa tradição e depois de uma certa idade disse: não, é mais legal ser crente. Qual a sua resposta a essa pergunta? Por que você é cristão? Se a sua resposta for por causa do moralismo, olha, eu gosto da maneira que os cristãos agem quanto à moralidade. Os islâmicos, em sua maioria, têm uma moralidade semelhante à nossa e muitas das vezes até melhor. Se você for para o hinduísmo, também há um padrão de moralidade, de bondade. Há uma frase dentro do espiritismo, eu digo essa frase porque todas as casas espíritas ela está estampada na placa, né? Fora da caridade não há salvação. Então você vai encontrar nas religiões do mundo ensinando quanto a misericórdia, quanto a bondade, a ser uma pessoa que ajuda os pobres, a ser uma pessoa fiel ao seu Deus ou aos seus deuses. Não faltam respostas que se assemelham ao cristianismo. Então, se você se torna cristão por mera moralidade, ou então você assegura a sua certeza de vida eterna porque você se considera uma pessoa boa. Eu nasci e me criei no catolicismo. Sempre que acontecia um enterro ou um sepultamento de um familiar, de um amigo, aí eu sempre ouvia da minha mãe dizer assim: ô Senhor, coloque nele num bom lugar. Foi uma pessoa tão boa. Será que você nunca ouviu essa frase? Será que foi só eu? Você ouviu também. Quando o indivíduo morre, a gente espera que por ele ser uma pessoa boa, Deus o coloque em um bom lugar. Meus irmãos, se a nossa concepção de vida eterna é essa, nós estamos redondamente enganados. Nossa porta de entrada ao cristianismo foi errado, foi um equívoco. Porque bondade, misericórdia, santidade, você vai encontrar em tudo que é religião. Então, como dá para nós pisarmos firmes no caminho que trilhamos? Por que nós dizemos não ao catolicismo romano, não ao espiritismo, não ao islamismo, ou ao hinduísmo, ou ao judaísmo, que foi a nossa religião materna? Por que dizemos não a essas religiões em detrimento do cristianismo? O que o cristianismo tem que essas outras não têm e que se sobressai sobre todas as outras que há sobre a terra? Apesar das milhares de religiões que existem, o seu método, a sua forma de adquirir a vida eterna são semelhantes. Aí fica estreito em relação à quantidade de religiões que existem no mundo. Todas as outras religiões, com exceção do cristianismo, ela vai ensinar o seguinte: que se você for uma pessoa boa,
se você seguir umas determinadas regras estabelecidas pelas divindades ou pela divindade, você terá a vida eterna. Todas as demais religiões ensinam isso. Seja uma pessoa boa, siga essas determinadas regras, tenha fé no seu Deus ou nos seus deuses, que você vai chegar lá. Aí o cristianismo se apresenta diante desse cenário de centenas, dezenas de milhares de religiões e disse: vocês não podiam estar mais errados. Aí chega um carpinteiro de Nazaré, ensinando ao mundo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Seria prepotência de um simples galileu, carpinteiro, diante da grande religião que eram os gregos, o helenismo, um simples carpinteiro dizer algo assim? Que carpinteiro ousado poderia pensar os gregos? Mas aí é que está. O apóstolo Paulo, em contraponto a essas tantas religiões, diz o seguinte, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. As religiões que estão sobre a terra, elas incentivam que você busque a Deus. Elas dizem que você deve fazer um esforço para se chegar ao seu Deus ou aos seus deuses. E de acordo com a sua bondade e moralidade, você será aceito pela essa divindade, por essas divindades. Aí vem Jesus Cristo e diz: não, meu querido, preste atenção. A nossa salvação, a nossa saída, ela vem de Deus, porque a graça de Deus se manifestou. Enquanto todas as outras religiões dizem: busque o seu Deus, o cristianismo vem e diz: não, Deus veio até nós, entrou no ventre de uma virgem e nasceu de uma maneira milagrosa. E Cristo olha para o mundo e diz: se dependesse de vocês para buscar a Deus, vocês nunca encontrariam. Então aprove a Deus, através da sua graça salvadora, chegar até nós, vir até nós. É Deus que ama o mundo de tal maneira, e não o mundo que ama a Deus. O cristianismo se separa de todas as religiões do mundo, porque a iniciativa de salvação, de perdão e restauração não começa em nós, começa em Deus, porque a graça de Deus se manifestou. A palavra manifestar é epifania, é aquilo que estava coberto sobre o escuro e veio a luz. Assim é que Jesus se apresenta ao mundo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Nós podemos pisar firme dentro do cristianismo, seguindo o carpinteiro de Nazaré, porque era o próprio Deus encarnado entre nós, dizendo: eu vim até vocês para salvá-los, porque se dependesse de vocês, ninguém se salvaria. Se você quiser trilhar um caminho de moralidade para ser salvo, você vai quebrar esse padrão de moralidade. Se você achar que será aceito por Deus por suas boas obras, escute o que Isaías diz: as nossas boas obras para Deus são como trapos de imundície. Mas pastor, não diga uma coisa dessa. Não, pastor, eu tenho lutado tanto para ser uma pessoa boa. Inútil e vã é a sua luta, se nós não entendermos que a nossa vida eterna, ela vem de Deus. É uma graça, como diz o próprio nome, é uma graça, é um favor imerecido. E ela veio de Deus para quem, pastor? Para um grupo seleto? O apóstolo Paulo diz: não, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Não há brancos, não há negros, não há ricos, nem pobres, que a graça de Deus não possa atingir, que a graça de Deus não possa salvar, que a graça de Deus não possa libertar. Então o cristianismo, a sua porta de entrada já difere de todas as demais do mundo. Primeiro você é amado, primeiro você é aceito, depois vem os efeitos dessa graça. Primeiro você é salvo. Então nós entendemos que a diferença está aí, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O apóstolo Paulo vai dizer também
que além dessa graça vir de Deus e nos salvar, ela nos transforma. Acompanhe comigo o versículo 12. Paulo vai dizer, educando-nos, você já está salvo, não é? Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosamente. A piedade na vida do crente, do cristão. A vida de sensatez e de justiça na vida do cristão. Não é a porta de entrada para a vida eterna. Primeiro você foi salvo no dia que você creu que aquela morte na cruz do Calvário foi em seu lugar. Ali você foi aceito como um filho de Deus. Ali você foi transformado da água para o vinho. Você é filho. A partir dessa salvação, a partir dessa decisão de crer em Cristo, vem os efeitos dessa salvação. Então não há méritos em nós, na nossa sensatez, justiça e piedade. São os efeitos de Deus Santo dentro de nós. Porque essa salvação, ela precisa sair de uma maneira externa, visível, que todos possam ver que alguém mudou a sua vida da água para o vinho. Não condiz você dizer que é um cristão salvo por Jesus e tem uma vida profana. Não condiz você dizer que é um cristão e tem uma vida de imoralidade. Não condiz. Mas por que não condiz? Porque nós somos salvos do poder do pecado. Nós somos salvos da culpa do pecado. Um dia seremos salvos da presença do pecado, mas não é agora. Então a graça salva você de uma maneira integral, mas ela muda você de uma maneira total. Naquilo que você pensa, naquilo que você deseja e naquilo que você faz. Então você entrou no cristianismo, louvado seja Deus que você é um discípulo de Jesus. Agora evidencie isso. Evidencie. Aí Paulo diz, renegada a impiedade. Com você é mal por mal, é olho por olho, dente por dente. Volta para Cristo, rapaz. As suas decisões, elas são baseadas em paixões mundanas. O mundo o fascina. Vocês estão lembrados da parábola do semeador em Mateus 13? Eu acho que é a terceira semente, ou é a segunda semente, que caiu entre as pedras. Aí caiu entre as pedras, veio o sol, começou a nascer a semente e morreu queimada pelo sol. Aí Jesus disse, olha, essa foi as preocupações da vida. Ela achou que ser cristão não teria provações, não teria problemas. Aí facilmente abandona a fé. Aí a terceira semente, Jesus disse, mas tem outra, que caiu entre os espinhos. Ela até cresceu, estava bonitinha, mas os espinhos a sufocaram. Jesus diz, esses espinhos era a paixão do mundo. A fascinação do mundo, as riquezas do mundo a sufocaram a tal ponto da semente não germinar. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Se a semente do Evangelho nasceu no seu coração, se Cristo salvou a sua vida, o mundo não mais o fascina. Um dia pode ter sido que ele fascinou você. Agora não, meu filho. Agora você não tem mais fascinação por esse mundo. Os efeitos da graça. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que não apenas a vida de santidade, justiça, é uma vida de piedade, de bondade. Marca o salvo. Versículo 13, o apóstolo Paulo disse que a graça de Deus nos leva a esperar a volta de Jesus. Não é o contraste, né? O versículo 12, Paulo diz que a gente tem uma vida de piedade e justiça, deixando as paixões do mundo. Aí no versículo 13, Paulo diz qual é o mundo que nós aguardamos. O que aguardamos? Aí o versículo 13, Paulo diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a convicção de que nós somos salvos neste mundo, mas não para este mundo.
Nós somos salvos da influência que o mundo tinha sobre nós, mas nós aguardamos o nosso Salvador. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos em terra estranha. Então, quanto mais amor você tem a esse mundo, menos evidencia que você passou pela porta de entrada chamada graça. Quanto mais é enraizado as suas raízes aqui, pior é. Aí Paulo diz, não, a graça ela não faz isso. Aquele que teve um encontro com Jesus aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Eu conheci um irmão ali, eu não sei se ele mora em Sororoca, eu conheci esse irmão, eu acho que ele já dorme no Senhor. Quem me disse isso foi a neta dele. Todo dia ele toma um banho, de tarde, troca roupa, passa perfume e bota a cadeirazinha lá fora. Disse, ela foi conversar e disse, vovô, por que você faz isso? Minha filha, eu estou esperando a volta de Jesus todos os dias. Eu tenho tanta certeza que ele vai vir, que eu quero pelo menos estar bonito para ele vir. Irmão, você sabe o que é isso, irmãos? Ele não ama esse mundo, ele ama a volta de Cristo. O que nós tanto ansiamos, tanto queremos, é estar com Cristo para sempre. Por mais que você sonhe em prosperidade nesta vida, mas tudo isso passa, tudo isso acaba. E a graça de Deus nos faz olhar para Deus, porque Ele é a nossa herança. Como disse o salmista Davi, a maior glória que nós podemos ter, a maior bênção que podemos ter, é o Senhor como a nossa porção. Aí Paulo diz, a graça nos faz olhar para Deus e esperar que Ele volte todos os dias. Todos os dias. E é o último efeito da graça de Deus em nós. A graça, ela nos torna únicos aos olhos de Deus. Olha o que diz o versículo 14. O apóstolo Paulo diz, olhe, já que você espera a volta de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, em relação a Jesus, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça de Deus na vida de um salvo o torna único aos olhos de Deus. O Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês foram salvos. Para quê? Aí Paulo diz, para ser de um esposo. Vocês foram salvos para quê? Aí Paulo diz, para ser um povo exclusivamente de Deus. Jesus falando sobre isso, Jesus disse, vocês não podem ter dois senhores. Não, pastor, mas eu faço um esforço para ter. Preste atenção, querido, é uma afirmativa. Vocês não podem ter dois senhores. Você vai amar um e desprezar o outro, ou amar o outro e aí desprezar um. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Jesus está dizendo, quando nós amamos a Deus, quando nós cremos em Cristo, nós somos único e exclusivamente de Jesus. Meu querido, se sinta importante por causa disso. É o Criador do universo que o abraça. Foi o próprio carpinteiro de Nazaré, morto naquela cruz do Calvário, que nos atrai com o seu amor e graça para sermos dele. Talvez você diga, pastor, eu estou sozinho, nunca casei nessa vida. Talvez nem case. Pastor, minha situação está tão difícil, a vida financeira. Meu filho, o mundo todinho está em crise. Você faz parte do mundo? Tem crise também. Diante dessas coisas supérfluas, transitórias, veja essa verdade maravilhosa. Você tem dono, aleluia. Você tem um pai, glória a Deus. Você faz parte de um povo santo que vai morar no céu. Veja a exclusividade dentro de tantas nações. Você pertence unicamente a Deus. Ô pastor, o Satanás está me flertando para levar para o mundo. Não tem como você querer mais saber dele, porque você tem dono, você é povo exclusivo do Senhor. A sua vida é para a glória de Deus, o seu cântico é para a glória de Deus. Agora tudo que você faz, tudo que você pensa é para o seu dono. Irmãos, isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Eu concluo a minha mensagem nessa noite
dando 2 exemplos de graça para a gente entender. Se você ainda não entendeu o que é graça, né? A graça de Deus é o próprio Jesus nos favorecendo com algo que não merecemos. Graça não é isso, né? Favor de Deus. E a graça se manifestou, foi o próprio Jesus que se manifestou. Então a graça é uma pessoa. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo de graça, para você entender como é que ela nos alcança, é Paulo. Em Atos 9 vai dizer que Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. Paulo, ele era um homem zeloso, irrepreensível perante a lei judaica. Mas Paulo era um perdido. Paulo, ele amava prender os cristãos. Pelas narrativas de Atos 7, dá-nos a entender que ele até participou da morte de Estevão. Paulo, provavelmente, pela forma que ele diz, foi um assassino de cristãos. Esse foi Paulo. O homem que aos nossos olhos não merecia nada. Era um assassino. Doido para matar crente. Mas até que um dia, com cartas recebidas dos líderes judaicos, para ir a Damasco, para prender mais crente, para matar mais crente, foi derrubado pelo poder de Deus. Caído no chão, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é contra ti recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Aí Paulo disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue, e eu vou mostrar a você o que é padecer por causa do meu nome. Era um homem ímpio e profano quanto à verdadeira lei de Deus, porque ele era um pagão e cego. Mas a graça de Deus encontrou o apóstolo Paulo. A graça de Deus o salvou apesar dos pesares de quem ele era. Paulo se dizia dos pecadores: eu sou o principal. Mas a graça alcança os pecadores principais. Mas não apenas isso, há outro homem na Bíblia, um contraste, né? O último exemplo, Atos 10. Há um homem na Bíblia chamado Cornélio. Era um homem de boas obras, aceito pela sociedade, um bom pai, um bom marido, um exemplo de funcionário público, amado pelos judeus. Quando ele orava, Deus ouvia as orações de Cornélio. Quando ele dava esmola, Deus recebia as esmolas que Cornélio dava, porque era de coração. Até que um dia chegou um anjo para Cornélio e disse: Cornélio, Deus está ouvindo suas orações. Você é um cara bom. Deus está vendo as suas esmolas, mas falta algo em você. O que faltava na vida de um homem tão bom? Ele era bom aos nossos olhos, mas diante do padrão de perfeição de Deus, ele era tão perdido quanto o apóstolo Paulo. A graça de Deus alcançou Cornélio. Deus disse: olhe, Cornélio, manda os seus servos irem a Jope, procura um homem por nome Pedro, vai lá, ele tem o que você precisa. Aí Pedro ouve, vem e fala de Jesus para um homem bom. Preste atenção que a graça de Deus atinge os extremos. Ela salva assassinos e salva homens que aos nossos olhos são bons. Quem precisa da graça de Deus? Todos nós. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E saia daqui convicto que você é aceito, apesar de todos os pecados que você tem. Deus o ama, Deus o chama, e Deus pode transformar você em um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Amém.